Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o professor Ney falando e hoje eu trago mais uma reflexão baseado naquilo que eu aprendi nesses anos de leitura e estudos bíblicos. É uma reflexão, ela tem por seguinte tema: não há pecado a qual Cristo não possa te libertar. Primeiramente precisamos entender o seguinte: quando falamos em pecado, é um assunto, qual nós abordamos dentro da teologia sistemática. E quando falamos em pecado, devemos entender que pecado há aqueles tipos de pecados corriqueiros a qual nós praticamos no dia a dia e não necessariamente se torna um empecilho, digo no sentido de você abandonar essa prática. Como assim? Deixa eu exemplificar. Por exemplo, uma brincadeira que você faça, que de repente uma pessoa não goste, algum tipo de comentário, é algo que você pratica no seu dia a dia, seja no seu âmbito familiar, seja no seu local de trabalho, enfim, de repente alguma coisa que você faz, só para exemplificar, e que alguém pode se sentir constrangido, irritado com aquilo. Isso sim constitui um pecado, mas é um pecado que é fácil de você parar, é fácil de você evitar, você tem um controle, vamos assim dizer. O pecado da gula, por exemplo. Comer em excesso, sim, é tido como um pecado, mas para algumas pessoas não necessariamente se torna um empecilho, não é algo difícil de ser evitado. Você consegue, através da disciplina, evitar a prática constante disso. Há outros tipos de pecado, aqueles as quais se tornam uma espécie de um vício em nossas vidas. Ou seja, você pratica, se arrepende, sente o peso, sente o sentimento de culpa, sente que a sua comunhão com Deus foi afetada, e aí você vai lá, se arrepende, pede perdão, faz sua confissão, passa um tempo e depois você cai novamente na prática. E aí volta aquele mesmo ciclo, Você sente a culpa pelo pecado, você sente o peso da sua comunhão sendo afetada, você sente as consequências desse pecado, você sente um arrependimento, você ora, pede a Deus para te libertar, mas depois você novamente cai naquilo e vira uma espécie de um ciclo vicioso. É como se aquela prática tivesse se tornado um vício em sua vida. Você não consegue mais, vamos assim dizer, abandonar essa prática. Então isso vai perdurando anos e anos e vai se estendendo e se estendendo e se estendendo e você não consegue se desvencilhar disso. E esse é um pouco, mais difícil de você conseguir. Entretanto, a Bíblia diz que você pode ser libertado também. E há um outro ainda que é uma consequência ainda mais difícil de ser abandonada, são aquelas pessoas que já estão inseridas no estilo de vida, no modo de vida pecaminoso, vamos assim dizer. Tomar um exemplo, Gosto sempre de trabalhar com exemplos porque facilita o nosso entendimento. Por exemplo, alguém que esteja envolvido numa vida sexual que não esteja de acordo com as escrituras, esteja num relacionamento onde não é necessariamente aquele relacionamento embasado nas escrituras. Essa pessoa está envolvida num relacionamento ao qual ela sabe que, de acordo com a luz da Bíblia, aquilo está errado, mas ela já está envolvida nisso. Ou, de repente, uma pessoa que, vamos assim dizer, está envolvida na criminalidade, na marginalidade, ela sabe que a luz do Evangelho aquilo é errado, mas ela tem uma dificuldade de abandonar isso, ela está envolvida nisso, certo? Então, são diferentes níveis, diferentes formas, aqueles as quais você consegue, através da disciplina, evitar aqueles pecados a quais você já se tornou uma espécie de vício em sua vida e aqueles aos quais você está tão mergulhado que você quase que não vê uma saída, uma possibilidade de libertação disso. Mas as escrituras, elas trazem uma boa notícia para nós. E a boa notícia é: não há pecado ao qual Cristo não possa te libertar. Primeira coisa que devemos ter em mente é o seguinte: o apóstolo Paulo, principalmente Paulo nas suas cartas aos Gálatas, em Romanos também ele fala disso, e diversas outras de suas epístolas ele fala o seguinte: o cristão, ou ele vai viver na carne, ou ele vai viver no espírito, certo? E quando nós estamos envolvidos nesse estilo de vida que ele chama de viver na carne, você se torna um refém do pecado. Inevitavelmente você se torna um refém dele. Você tende a praticar mais atos pecaminosos, atos que desagradam a Deus.
Qual a orientação de Paulo então? Principalmente na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer: andai no Espírito e vivei no Espírito. E aí onde vem a possibilidade da libertação disso. Mas o que vem a ser andar no Espírito, o que vem a ser viver de acordo com o Espírito, direcionado pelo Espírito, andar em Espírito, uma vez que você anda em Espírito, uma vez que você está vivendo a sua vida em Espírito, né, guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, você consegue viver essas tentações, você consegue vencer essas tentações, você consegue essa libertação, certo? Você vai encontrar as recomendações de Paulo na carta aos Gálatas, em Romanos, mas basicamente vamos exemplificar aqui algumas coisas que você pode fazer para você conseguir a libertação para qualquer tipo de pecado, seja ele qual for. Quais são essas bases, esses pilares? Eles são, em primeiro lugar, oração. É fundamental, é vital, é impossível ser cristão se não tiver uma vida de oração. E aí entra a questão, o quanto devorar, o quanto você acha necessário que você precisa para você se libertar. 2, 3, 5, 10 vezes ao dia, não importa. Você sabe o quanto de libertação você precisa. Você sabe o quanto você se sente tentado e o quanto você cai. Então você precisa orar suficientemente para você se ver livre disso. Oração é a primeira chave. A segunda é a leitura e a meditação nas Escrituras, porque uma vez que você torna a Bíblia um livro de consulta diário, meditação e prática, associada a uma vida de oração, você consegue sim, você consegue dar mais um passo rumo à libertação tão desejada. Em terceiro lugar, isso eu aprendi com um professor na minha época de seminário, um professor muito sábio que eu tive, e ele dizia: é impossível se santificar sem trabalhar para Deus. Ou seja, você quer viver uma vida plena de santidade, de comunhão, ache algo, exerça alguma função dentro do reino de Deus, seja na sua igreja, seja na sua comunidade, seja no seu local de trabalho, mas coloque como prioridade exercer algo, fazer algo. Porque conforme dizia esse professor, e depois de muitas reflexões eu concordo com o que ele disse, é impossível haver santidade sem haver trabalho para Deus. Então procure algo a qual você sabe que Deus te designou para fazer e faça. Cumpra, siga a sua chamada, e seguindo essas bases que são a oração, meditação, serviço, e você pode inserir nisso aí também, que é uma ferramenta poderosíssima, o jejum. Seguindo esses pilares, eu te asseguro a partir das Escrituras, não há pecado a qual Cristo não possa te libertar. Não há circunstâncias de sua vida a qual Cristo não possa mudar. Isso é extraído das Escrituras. Que você fique com essa reflexão para você e o Espírito Santo faça a obra em seu coração.